Bom dia, Paola. Bom dia, Daiane. Hoje eu vou estar fazendo uma reedição. Eu vou estar cortando duas mensagens do pastor Esmeraldo sobre jejum e oração. Um tempo atrás, a Daiane fez algumas perguntas sobre jejum e oração. Eu respondi, mas não com tanta riqueza de detalhes como vocês verão nestes dois vídeos que eu vou transformar em um vídeo só. Que vocês possam tirar aproveito desta edição, é o meu desejo, e que possam ser esclarecido toda e qualquer dúvida, é o meu desejo e oração por cada uma de vocês duas. Que Deus abençoe. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Eu quero começar hoje fazendo uma pergunta. Claro que você vai responder só para você mesmo, né? Mas se quiser, pode dar um joinha aí também, né? Você costuma jejuar de vez em quando? Alguns estão dando o joinha ali, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder do jejum e da oração. E nós vamos tratar desse assunto duas vezes, hoje e em mais um outro momento aí, mais para frente. Se der tudo certo, na próxima quarta, se não, em alguma quarta-feira aí para frente. Nós vamos dividir em duas partes esse tema, dado a sua importância, né? O poder do jejum e da oração. Nós temos à nossa disposição um recurso tremendo, né? E nem sempre nós usamos esse recurso. No passado, parecia ser um pouco mais comum, pelo menos eu via com mais frequência isso, né? Mas é um recurso também para nós desenvolvermos a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, pelo menos, né? Que já é suficiente para transportar um morro daqui para outro lugar, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, porque tem pessoas que também permanecem ou praticam esse bom hábito de orar e jejuar. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o poder do jejum e da oração. Veja, em Mateus capítulo 17, versículo 21, nós lemos assim, ó: Mas esta casta de demônios não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Grave bem isso. Existem problemas, nós poderíamos colocar aqui esta casta de demônios como uma série de coisas. Podem ser uma casta de problemas, de situações que só serão resolvidas com jejum e oração. E talvez você tenha uma situação dessa, que só com jejum e oração. Aqui um pequeno testemunho que ocorreu ali na cidade vietnamita, uma cidade relativamente grande, quase 4 milhões de habitantes, e ali havia um pastor adventista, e ele estava ali ansioso, né? Ele reunia a igreja em casa, e ele estava ansioso ali para alcançar pessoas da cidade para Deus. Ansioso para conquistar almas para Jesus, para expandir o reino de Deus ali naquele lugar. E ele usava diversas ferramentas, recursos evangelísticos, e um deles, eles começaram então a distribuir DVDs evangelísticos. E eles faziam isso em massa, mas infelizmente com poucos resultados. Isso aumentava a ansiedade, ele não sabia mais o que fazer,
estava desesperado para ver Deus agindo, né? E ele pediu então aos membros da igreja que se comprometessem com 30 dias de oração e jejum. Obviamente que não jejuando 30 dias, né? Mas grupos alternados orando e jejuando por 30 dias. Ele lançou mão desse recurso porque o trabalho parecia não estar dando resultados. A ansiedade, o desespero por conquistar almas, por ver pessoas, né, sendo conquistadas para o reino de Deus. Então ele convoca a sua igreja para isso. 30 dias de jejum e oração. E pouco depois do fim dos 30 dias, alguém bateu lá na porta da casa daquele pastor. E olha, ele ficou ali um pouco preocupado e assustado com tudo aquilo, né? Com a pessoa que ele viu ali na entrada da sua casa. Porque era um famoso líder da máfia da cidade. E ele também conhecia, porque circulava ali na cidade, a fama desse líder mafioso, né? Ele era conhecidíssimo pelas suas atividades ilegais, tráfico de drogas, casas de jogos, jogos de azar, bordéis, né? E essa pessoa chegou ali, o pastor ficou obviamente preocupado, né? Porque não sabia exatamente por que ele estava ali. Mas o pastor interagiu, conversou, convidou para entrar, apesar da preocupação, mas confiante de que Deus estaria com ele, né? E assim, miraculosamente, eles começaram a estudar a Bíblia juntos, todos os dias. O material distribuído, né, chegou nas mãos daquele mafioso. Por isso que o Rogério, pai, sempre fala aqui, ó, dá o joinha, né? É como folhetos que vocês estão distribuindo. Parece não dar resultado, mas chegou na mão desse mafioso aqui, né? E você nem correu perigo nenhum para poder distribuir o link, né? Eles lá não, saíram, realizaram o trabalho, jejuaram e oraram por 30 dias e bateu lá na porta do pastor um mafioso, alguém assim, do ponto de vista humano ou humanamente falando, improvável, né? Um mafioso. E eles começaram então a estudar a Bíblia juntos, todos os dias da semana, por incrível que pareça. Não era um estudo por semana, não, eram todos os dias da semana. E aquele mafioso, o Espírito Santo foi trabalhando no coração dele, usando o pastor, através das orações e jejum da igreja. Aquele mafioso aceitou a Jesus como seu salvador pessoal. E a transformação, porque quando um mafioso aceita Jesus como Salvador, acontece algo parecido com o mafioso Saulo de Tarso, né? Quando aceitou também, fica aquela desconfiança, né? Será que mudou mesmo? Será que não tem aí algum perigo? O mesmo ocorreu com esse mafioso, mas a transformação de vida desse mafioso foi impressionante. E só para você ter uma noção da transformação dele, em resultado do testemunho daquele mafioso e do batismo daquele mafioso, 40 de seus homens seguiram o exemplo do chefão e aceitaram a Jesus. E não foi por imposição do chefão, porque antes o chefão mandava e desmandava, mas agora ele, obviamente, convidava, especialmente através do seu exemplo. E cerca de 40 dos seus homens seguiram o exemplo dele, aceitaram a Jesus e foram batizados também. E olha, não satisfeito, aquele mafioso organizou na cidade uma gigantesca celebração do cristianismo, né? Veja que interessante, porque havia um preconceito e uma rejeição muito grande pelo cristianismo de um modo geral. E aquele trabalho difícil que o pastor e os membros da igreja faziam, a dificuldade de fazer
eventos públicos, porque eram proibidos eventos públicos naquele lugar. Agora, aquele chefão da máfia, com a sua autoridade e com um pouquinho do medo também que sobrou do que ele era antes, né? E pelo poder e a ação do Espírito Santo, acima de tudo, ele organiza na cidade uma celebração do cristianismo. E o grupo de criminosos, né, atualmente, para você ter uma ideia, conta com mais de 200 membros e não para de crescer. Então, inicialmente, ali o mafioso, depois 40 daquele grupo da máfia, e hoje mais de 200 membros e não para de crescer. Veja, depois de um trabalho feito, né, sem muitos resultados, a igreja então, por convocação do pastor, para orar e jejuar por um período de 30 dias, e Deus então age, transformando a vida desse mafioso, e depois de centenas de pessoas, né? Então é o poder do jejum e da oração. É impossível que o maior impedimento para a nossa obra seja a força, é possível, né? É possível que o maior impedimento para a nossa obra seja a força que imaginamos ter. Ao jejuar, aprendemos como somos criaturas pobres e frágeis, né? Dependentes de um prato de comida para um pouco de força sobre o qual tão avidamente nos apoiamos. Isso foi dito por Hudson Taylor. Às vezes nós confiamos muito nos nossos próprios recursos, né? E confiar nos nossos próprios recursos, na nossa própria capacidade, essa talvez seja o maior impedimento, né, para que a obra possa avançar, porque nós confiamos muito nas nossas ferramentas. A Rentbrella é a primeira e única empresa de compartilhamento de guarda-chuvas do mundo. Você já conhece o nosso... Quando devemos confiar no poder ilimitado do nosso grandioso Deus. Você tem no coração o desejo de desenvolver uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Tem no seu coração? Então, fica comigo aqui. Lá em Mateus capítulo 17, nós encontramos uma experiência vivida por Jesus e pelos seus discípulos, né? Eles estavam ali vivendo um grande dilema. Eles saíram e realizaram coisas grandiosas. Tiveram êxito em realizar muitos milagres, mas diante de uma situação, eles fracassaram. Não tiveram poder quando tentaram libertar um jovem que estava possuído pelo demônio. E Jesus, então, por sua vez, né, apenas repreendeu o demônio, e o demônio foi embora, e o menino foi curado, né? E os discípulos ficaram ali, frustrados, pensando, né, por que nós não conseguimos? E ficaram também envergonhados, obviamente. Tinham realizado grandes milagres, mas aí diante daquela situação, fracasso total. O que eles fizeram então depois disso? Lá no particular, mais tarde, né? Eles perguntam para Jesus, né? Olha, o que aconteceu? Por que motivo nós não pudemos expulsar o demônio daquele jovem, né? Nós fizemos milagres, fizemos isso, fizemos aquilo, e não conseguimos fazer isso. O que aconteceu? Por que motivo? E aí então Jesus responde para eles no verso 20: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Por isso essa pergunta aqui. Você tem no coração o desejo de desenvolver uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Desenvolvendo uma fé do tamanho de um grão de mostarda, olha a promessa aqui. Direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. No livro Desejado de Todas as Nações,
nós encontramos aqui a serva do Senhor dizendo o seguinte: se bem que o grão de mostarda seja tão pequeno, encerra aquele mesmo misterioso princípio vital que produz o crescimento na mais altaneira árvore. Ao lançar-se na terra a semente de mostarda, o minúsculo germe aproveita todo o elemento provido por Deus para a sua nutrição e desenvolve-se rapidamente, num crescimento vigoroso. Se tendes fé como essa, a vez de lançar mão da palavra de Deus e de todos os meios eficazes por ele designados. Assim, se robustecerá a vossa fé, trazendo em vosso auxílio o poder do céu. Os obstáculos amontoados por Satanás através de vosso caminho, conquanto pareçam intransponíveis como as montanhas eternas, desaparecerão em face da exigência da fé. Nada vos será impossível. Mateus 17, 20, isso está no livro Desejado de Todas as Nações, página 431. É desse tipo de fé que nós necessitamos. E Jesus diz para os discípulos: é desse tipo de fé que vocês necessitam. Contudo, a fé que expulsa demônios, que aqui representa hoje os problemas mais difíceis, talvez aquele impossível, o problema impossível que está diante de você, só vem por meio de jejum e oração. E Jesus diz então: está claro que vocês não têm jejuado e orado como se deve. Eu acrescento aqui, porque eles até jejuavam, oravam, mas talvez não como deveriam fazer. Jejum e oração é um chamado bíblico. É um chamado bíblico, e nós vamos ver isso aqui. É um convite, é uma convocação bíblica, se nós pudéssemos dizer assim. Como já disse lá na abertura, não é um tema popular de pregação, quase não se prega sobre esse assunto. Com frequência ele é negligenciado também nas disciplinas espirituais que nós procuramos desenvolver, porque nós temos disciplina. E aqui na Sala 57 nós aprendemos, inclusive, e desenvolvemos algumas disciplinas espirituais. E o jejum é parte muito importante da oração eficaz e da disciplina espiritual de um crente. Bom, o jejum hipócrita e o jejum orientado por Jesus. Nós vamos ver um pouquinho, então, as diferenças, né, do jejum hipócrita e do jejum orientado por Jesus. Vamos lá. Jesus diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Como que eles faziam, né? Eles se destacavam, mas por jejuns longos, rigorosos, mas em vez, olha que interessante, em vez de mudar o coração e o estilo de vida para promover o evangelho, lá Isaías 58 fala do jejum verdadeiro, o jejum que eles faziam não passava de um ato exterior para exibir sua piedade. Às vezes eu fico pensando, né, é inacreditável que alguém possa jejuar para se aparecer. Que situação, né? Mas era isso que eles faziam. Jejuavam para se mostrar como bons religiosos, né? Mas era apenas um jejum externo, sem mudança de coração. Os discípulos, Jesus diz então para eles: quando vocês jejuarem, passem óleo na cabeça, lavem o rosto, para não parecer aos outros que estão jejuando. Mateus 16, 17 e 18, parafraseado aqui. Não é para jejuar para se aparecerem, né? Cristo, ele não questiona se os discípulos jejuavam ou não. Na verdade, ele os orienta para quando fossem jejuar. Então, olha, quando vocês forem jejuar, é assim, não façam desse jeito, façam assim, né?
Todos os principais personagens da Bíblia jejuaram. E se todos os principais personagens da Bíblia jejuaram, eu devo também ter essa disciplina religiosa. Jesus, inclusive, no momento em que ele dá essas orientações para os discípulos, ele está jejuando, exatamente naquele momento em que ele dá essas orientações para os discípulos. Existem alguns conceitos errados sobre o jejum, e nós vamos ver um pouquinho aqui. Por exemplo, jejuar não tem que ver apenas com se abastecer de alimentos ou deixar de se abastecer por determinado período. Isso não é jejum, isso é regime. E, aliás, está cheio aí de tipos desse tipo de regime, chamado de jejum, né? Jejum intermitente, jejum disso, jejum daquilo. Esse modelo não é jejum, ele é regime. Então tem algumas pessoas fazendo regime com nome de jejum, mas que não tem nada a ver com jejum, não passa de regime. Então vamos pensar nisso. Não é uma prática destinada apenas a fanáticos religiosos que tentam dar um jeito de ganhar o favor divino, né? Aliás, às vezes a gente vê, né, que algumas pessoas que jejuam, na verdade, é uma prática, ao invés de ele se tornar uma pessoa melhor, acaba se tornando uma pessoa pior, porque não é o jejum verdadeiro. Se tornam fanáticos, intransigentes, por que não dizer chatos, né? Que ao invés de atrair para Cristo, repelem pela sua maneira de ser. Alguns outros conceitos errados de jejum. Jejum não é apenas para o pastor atrás do púlpito, né? Ou para o monge solitário lá em algum monastério. A gente tem o hábito e a mania de pensar que jejum é só para algumas pessoas específicas, né? Aquelas que estão de repente mais à frente de um projeto, seja ele pastor, seja um monge solitário lá em algum lugar. Não, trata-se de uma disciplina espiritual que cristãos normais deveriam praticar. É interessante, né, aqui o conceito de cristãos normais, né? Na verdade, seguindo o conceito anterior, né, de que esses que praticam jejum são anormais. Não, é para todo mundo. O convite não é só para o pastor, não é só para o monge solitário lá no monastério, não. É para cristãos normais que deveriam praticar em seu dia a dia, à medida que pensam crescer em sua caminhada com Deus, permitindo que Ele, Deus, lhe conceda maior vitória em sua vida. Então você é um cristão desejoso de crescer na vida cristã, na sua caminhada cristã, alcançar vitórias na sua vida espiritual, religiosa. Então o jejum é para você também. O jejum é para mim também. Pessoas normais, né? Olha só. O jejum, segundo Ellen White, extraído lá do livro Medicina e Salvação, página 283, o jejum pode ser abastecer-se de alimentos específicos por um tempo. Isso é um tipo de jejum. Então não é abstenção total de alimentos nem sempre, né? Pode ser que em algum momento eu diga, olha, eu vou abandonar o refrigerante, por exemplo, por um período. Mas não é simplesmente abandonar o refrigerante. É um período que você vai abster-se de determinados alimentos específicos, mas com o propósito de mudança de coração. Pode ser um jejum de suco, né? Olha, eu vou passar 3 dias só tomando suco. E nós temos boas orientações sobre isso. Temos ali, inclusive, um livro da Casa Publicadora Brasileira, né? Sucos e Shakes. E se você procurar lá, vai ter 3 dias de jejum de suco, só suco. 3 dias para emagrecer. 3 dias para desintoxicação. Mas você pode praticar isso com um propósito, não de regime,
mas pura e simplesmente, mas de jejum mesmo, de uma vida compenetrada, de busca de mudança de coração. E tem jejum completo também, até de água, né? Mas não é recomendado por longos períodos e nem para todas as pessoas, né? Jejuar em uma alimentação simples, não estimulante, frutas e verduras, por exemplo, como Daniel fez por 10 dias. Mas lá naquela ocasião em que Daniel e os amigos ficaram ou se abstiveram, né, de determinados alimentos servidos na mesa do rei, e eles decidiram ficar 10 dias somente com frutas e verduras, eles não fizeram isso simplesmente para ficar comendo frutas e verduras, mas orando pela ação de Deus, pela mudança do coração e pela mudança do coração de outras pessoas que tinham o poder nas mãos ali sobre a vida deles. E Deus agiu na vida deles e agiu na vida de outras pessoas por quem eles estavam orando e não apenas jejuando. E foi um jejum diferente. Eles não deixaram de comer naquele período de 10 dias, mas eles comeram frutas e verduras. Então isso no livro de Ellen White, Medicina e Salvação, também aparece como um tipo de jejum. Jejuar de atividades específicas, como entretenimento, por exemplo, televisão ou qualquer outra coisa, para ter mais tempo para dedicar à sua caminhada com Deus. Então, olha que interessante, em alguns momentos aqui em casa, já faz até algum tempo que nós não fazemos isso, mas nós fizemos algumas vezes aqui em casa. A igreja promovia isso também em algumas semanas jovens, especialmente, que acontece no mês de julho. Lembra das férias do barulho, das férias do barulho? Lembra? Não sei se você já viu isso na igreja, ou se você já participou. Férias do barulho. Então você tira ali um período sem televisão, sem rádio, sem música, né? É um tipo de jejum de algumas atividades específicas, como entretenimento, televisão ou qualquer outra coisa. Mas não é simplesmente não ligar a televisão, por exemplo. Nós vamos ficar agora um período aqui em casa sem ligar a televisão, sem ouvir músicas na Alexa, né? Não é. No momento em que você não está fazendo isso, você dedica então mais tempo para a caminhada com Deus, para a oração. Não é só eliminar uma coisa, é acrescentar outra em lugar daquela. Esse é o jejum recomendado. Qualquer tipo de jejum sempre deve ser acompanhado de sondagem profunda do coração e de oração. Qualquer tipo de jejum. Então eu vou me abster de qualquer tipo de coisa, seja de alimento, seja passar um período só com frutas e verduras, seja passar 3 ou mais dias só com suco. De vez em quando eu faço aqui um período de 3 dias só com uva, por exemplo, né? Mas não é só isso, né? É ter esse período de jejum acompanhado de uma sondagem profunda do coração e de oração. Nos tempos bíblicos, o jejum ele era a negação do alimento, mas tratava-se, acima de tudo, de um período de avaliar o coração, uma vez que o suplicante buscava a bênção e o livramento divino. Então, quando nós encontramos na Bíblia exemplos, né, de jejum, nós vamos ver que está sempre acompanhado de súplica por bênção e livramento. Nós devemos também nos lembrar de que não há mérito no jejum. O jejum em si não tem mérito nenhum. O propósito de jejuar está em transformar o nosso coração e nos levar a uma consagração mais profunda a Deus. Não é salvação pelas obras, não. O jejum em si não traz absolutamente nada em si mesmo, né? Um grande erro, com muita frequência, assim como os antigos, né, fariseus,
nós sentimos que é a dor que sofremos durante o jejum que traz as bênçãos divinas, né? A gente costuma dizer, né? Quanto mais amargo o remédio, melhor ele é, né? Porque ele é bom, porque ele é amargo, né? Então, quanto mais dor eu sinto durante o período do jejum, mais resultado eu vou ter com esse jejum. Não, esse é um erro grave que se comete com muita frequência. Olha o que diz aqui esse autor, Albert Barnes. Diz assim: não sentimos com frequência, até nos dias de hoje, que há algo meritório nas inconveniências que sofremos em nossos atos de negação do eu? É uma pergunta. Nós sentimos com frequência isso, né? Entretanto, a dor e os inconvenientes que venhamos a suportar pelo mais rígido dos jejuns não trazem mérito aos olhos de Deus. Não foi esse o objetivo de Deus ao instituir o jejum. Seu objetivo é o quê? A justiça, a verdade, a caridade, a santidade. Nós encontramos isso em Isaías capítulo 58, versículos 6 e 7, ao falar do verdadeiro jejum, do jejum que Deus quer que nós participemos. E Deus só considera que o ato de jejuar tem valor quando funciona como meio de nos levar a refletir em nossas falhas, para consertar o que for necessário em nossa vida. Maravilhoso comentário. Jejuar não é uma poção mágica, viu? Né? Às vezes a pessoa pensa que jejuar é uma poção mágica ali, que vai resolver todos os problemas num passe de mágica, num abrir e fechar de olhos. Não dá para merecer as bênçãos divinas ou respostas em oração, assim como é impossível merecer a própria salvação. Não existe mérito nessas obras, né? O jejum não é substituto da obediência ou da entrega pessoal. É um outro alerta que nós encontramos aqui. Às vezes a pessoa acha que o jejum é como se fosse uma indulgência, né? Um pagamento, né? Que me libera de obedecer. De maneira nenhuma. Trata-se de um meio de limpar o coração das distrações. Essa daqui é a tabela de ganhos do tanto que você pode receber por dar opiniões online. Nos ajuda a adquirir um estado mental mais receptivo para aquilo que Deus quer fazer em nossa vida e por meio de nossas orações. Parábolas de Jesus, página 59, diz assim: quando em humildade de coração buscamos a orientação divina, os anjos de Deus se aproximam. Então, em jejum, nós ficamos mais abertos, mais susceptíveis à ação do Espírito Santo, à aproximação do céu sobre nós e a nossa aproximação do céu. É isso. Parábolas de Jesus. Quando, em humildade de coração, buscamos a orientação divina, os anjos de Deus se aproximam de nós. E eu volto a perguntar aqui. De vez em quando você reserva um espaço na sua agenda, no mês, na semana, no trimestre, sei lá, para você praticar essa disciplina que é o jejum? Não é um tema comum, como eu disse, né? Mas aqui na Sala 57 nós estamos estudando esse assunto hoje e vamos voltar a estudá-lo no próximo tema. Nós vamos continuar com esse tema, sobre o poder do jejum e da oração. Quem sabe, até a nossa volta com esse tema, ou na próxima semana, ou na próxima, né? Você possa fazer um plano junto com Deus, né? Quem sabe aqueles que há muito tempo não praticam o jejum, quem sabe vai orar a Deus e dizer assim: Senhor, eu quero viver essa experiência. Me ajude. E aí você vai reservar. Vai escolher o tipo de jejum que você vai fazer. Se é um jejum de 24 horas, se é de 12 horas,
se é um jejum apenas de determinados tipos de alimentos, se você, enfim, aqui ficaram algumas dicas, você vai escolher. Mas você deve entender, acima de tudo, o seguinte: não é o jejum pelo jejum, mas se eu vou fazer um jejum de 24 horas, por exemplo, ou de 12 horas, o que você escolher, você precisa entender que não é o jejum pelo jejum, mas que nesse período de abstenção de determinados alimentos, você vai se conectar de maneira mais profunda com Deus. A sua mente estará mais aberta, mais suscetível à ação do Espírito Santo. E eu preciso perguntar, quantos estão dispostos, né? Se ainda não fizeram isso, ou mesmo que já tenham feito, né? Quantos estão dispostos a viver essa experiência do jejum e da oração? Quem sabe um dia aqui nos testemunhos você vai ter a oportunidade de relatar a sua experiência, né? Não para se aparecer, como faziam os fariseus, mas para testemunhar do poder maravilhoso do nosso Deus. E Ele nos dá dicas preciosas, né? Orientações preciosas de como nós podemos crescer na nossa caminhada cristã. Eu quero orar por você que tomou essa decisão, por você que levantou a mãozinha, mas no seu coração Deus conhece, por você que está no Zoom ou está no YouTube, e nós vamos então viver essas experiências, né? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai maravilhoso, nós temos à nossa disposição algumas ferramentas preciosas para o crescimento, para o desenvolvimento da fé. E nós rogamos ao Senhor que nos ajude para que nós possamos entender o verdadeiro propósito dessas ferramentas, como do jejum, por exemplo. Muitos levantaram a mãozinha aqui, se colocando à disposição para viver essa experiência. E aqueles que já vivem, para prosseguir nesta experiência do jejum e da oração. Que o Senhor possa visitar cada janelinha, cada adorador. Nós estamos aqui com o propósito de crescer, de receber o batismo do Espírito Santo. E como nós vimos aqui o texto bíblico, existem castas de demônios que só serão expulsas com jejum e oração. É possível que algum adorador aqui esteja enfrentando um tipo de casta, de problema, de situação, de montanha intransponível, mas jejum e oração nos possibilita crescimento e desenvolvimento da fé. Nós queremos suplicar que o Senhor nos oriente, para que nós entendamos e vivamos o propósito real do jejum e da oração. Abençoa cada adorador, abençoa o lar de cada adorador, abençoa o crescimento espiritual de cada adorador e batiza-nos com o Espírito Santo. É a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem. Como vocês puderam ver, esta foi a primeira pregação do dia 18/6. Eu creio que teve aí informações importantes para o conhecimento de cada um de vocês, né? O que precisa ao adquirir esse conhecimento, é colocar em prática na vida, para que assim possam desfrutar dos benefícios que essa ferramenta nos proporciona, ok? Muito bem, agora eu vou apresentar para vocês a segunda fase, ou seja, a segunda mensagem da pregação desse pastor, dando continuidade e fechando esse tema sobre jejum e oração, que vocês possam também absorver muito do conhecimento que ele estará passando para cada um de nós. Que Deus continue nos abençoando. E peço a vocês, tenham paciência para ouvir estes
2 vídeos transformados em um completo, para que assim vocês tenham uma informação mais coerente com relação a este assunto, fugindo assim de toda e qualquer especulação. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou dar uma recapitulada, é claro, para nós continuarmos no tema de hoje, mas escreve aí, eu quero ver se você lembra qual foi o nosso tema da última vez que eu preguei aqui. Eu sei que você está com o último na cabeça aí, do pastor Leidivan, né? Na última segunda-feira, que trouxe uma mensagem poderosa para nós aqui. Mas alguém se lembra sobre o que nós pregamos? Porque eu fiz um desafio também no final, viu? Então eu não esqueci, não. Eu já esqueço de um bocado de coisa, mas tem algumas que eu não esqueço. E eu me lembro que eu fiz um desafio e eu já estou vendo você aí correndo nas anotações para poder lembrar. Não tem problema, a gente está aqui para poder lembrar você. Alguém quer arriscar aí? Deixa eu ver aqui. Teve alguém que já escreveu aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. Depois que um escreve, aí fica fácil, né? A Lene escreveu jejum e oração. E foi bem isso mesmo. Nós estudamos aqui, eu até disse que não é um assunto que tem sido pregado com frequência, e também a prática do jejum não tem sido também tão frequente como talvez fosse em alguns tempos passados, né? Mas nós vimos aqui que o jejum não é substituto da obediência. O fato de eu estar jejuando, isso não me exime da obediência. Nós vimos também que o jejum tem um propósito muito especial, que é limpar o coração das distrações. Vimos que o jejum, ele nem sempre é de alimentos, pode ser um jejum das distrações, né? O jejum, ele deve ser acompanhado principalmente de uma sondagem profunda do coração e de oração. Então não é parar de comer somente por parar. Não podemos confundir jejum com regime, que é o que acontece com muita frequência. E nós encerramos o tema, a primeira parte, com a mensagem do livro Parábolas de Jesus, a promessa de que quando em humildade de coração buscamos a orientação divina, os anjos de Deus se aproximam de nós. Então foi esse assunto que nós estudamos aqui e que eu prometi que estaria continuando, e aqui estamos nós na sequência desse tema tão importante. E eu fiz o desafio, se você quiser registrar aí também de alguma forma, o meu desafio foi, se você já é uma pessoa que de vez em quando separa um tempo para poder jejuar e orar, para uma purificação do coração, uma conexão mais íntima com Deus, se não é, você vai ter a oportunidade de fazer isso. Então nós demos ali a oportunidade para quem desejasse compartilhar, aliás, viver essa experiência. A Jússi também colocou ali que lembrava o que nós tínhamos estudado. Então, no desafio que nós fizemos, eu espero que você tenha adotado o desafio e também vivido essa experiência nesse período. Se ainda não fez, faça daqui para frente. Muito bem, orar e jejuar faz parte, queridos, do desenvolvimento da fé do tamanho de um grão de mostarda. Então nós que estamos faz parte da disciplina cristã, de quem quer ter a fé desenvolvida, aumentada. E a pergunta hoje, para nossa reflexão e por onde nós iremos caminhar, é por que e quando nós devemos jejuar? Por que e quando nós devemos jejuar? Veja só. Ellen White traz aqui uma série de motivos pelos quais nós devemos jejuar e orar.
E eu vou apresentar aqui rapidamente alguns desses motivos. Por exemplo, ao buscar verdades essenciais para que nosso entendimento seja claro, eu sei de pessoas que ali no Vale da Decisão, depois de ter recebido uma mensagem desconhecida, que ainda não conhecia, às vezes eram pessoas religiosas, já frequentavam determinadas igrejas, mas aí receberam uma compreensão adicional de determinado assunto, e é claro que bate no coração aquela dúvida tremenda, viveu de uma maneira durante tantos e tantos anos, uma vida inteira vivendo de uma determinada maneira, conforme a compreensão de algo da palavra de Deus, e aí de repente chega alguém e apresenta na Bíblia Sagrada e o castelo cai por terra, vem a decepção. Quantas dessas pessoas que eu conheci que então jejuaram e oraram, buscando verdades essenciais, entendimento sobre verdades que não conheciam. Pode ser que você esteja aqui na sala 57, ouve aí eventualmente algo que você desconhecia, bate aquela dúvida no coração, às vezes a pressão dos pares, de familiares, mas aí você tem a oportunidade. Fala, olha, eu vou jejuar e orar especificamente para que essa verdade, o entendimento sobre essa verdade seja claro na minha mente. E Deus com certeza vai se revelar para você. Então aqui está um bom motivo do porquê e quando nós devemos orar. Quando buscamos verdades essenciais para que o nosso entendimento seja claro. Olha aqui um outro motivo apresentado por Ellen White. Ao pedir sabedoria celestial que Deus prometeu. Veja, você quer sabedoria? E eu já contei aqui que quando criança eu descobri que Deus estava disposto a me dar sabedoria. E eu pensei assim, nossa, é agora. Comecei a orar a Deus pedindo sabedoria. E Deus me mostrou que eu estava pedindo sabedoria só para tirar nota sem precisar estudar, né? Mas quando você busca a verdadeira sabedoria celestial, aquela que Deus prometeu, você está querendo sabedoria de maneira especial? Jejum e oração, ao pedir sabedoria, aquela que Deus prometeu. Ellen White orienta assim: veja, ao buscar direcionamento divino, quando estivermos traçando planos importantes, vez ou outra nós precisamos traçar planos essenciais, mudar a rota por alguma razão, tá ali? São planos essenciais, é um bom momento para jejuar e orar também. E não para por aí. Ao dedicar nossos talentos para o serviço de Deus, você deve ter o talento, com certeza, todo mundo tem. Tem pessoas que cantam, está aparecendo aqui a imagem de uma pessoa cantando, pessoas que pregam, mas tem pessoas que têm dons e talentos que não aparecem, mas que são essenciais para o desenvolvimento do reino, para o avanço do reino de Deus. Ore e jejue para que esses talentos sejam dedicados totalmente ao serviço do Senhor. E não para por aí, a lista continua. Ao pedir ajuda divina em uma crise, aliás, o que não falta na vida, vez ou outra, são crises grandiosas, seja crise existencial, seja crise financeira, seja crise no relacionamento, né? Crise espiritual, não importa. Jejum e oração, pedindo a ajuda de Deus em momentos de crise. E você não deve se esquecer do texto que nós lemos na primeira parte desse tema, quando os discípulos chegaram para Jesus dizendo: puxa, por que nós não conseguimos isso aqui? Expulsar um demônio dessa pessoa? Nós que saímos por aí quando enviados e operamos milagres, maravilhas, e aqui parecia tão fácil, por que nós não conseguimos? E aí Jesus então diz: olha, tem castas de demônios que só com jejum e oração. É assim, existem crises que só com jejum e oração. Nós não devemos nos esquecer disso. Está aqui, jejum e oração ao lutar contra a opressão demoníaca, sua ou de outros. Jejum e oração, castas de demônios que somente com jejum
e oração. E a lista segue aqui, ó. Se você não se encontra em um, você vai se encontrar em outro, porque a lista é grande. Em algum desses pontos aqui você vai se identificar. Ao pedir a Deus mais trabalhadores para a ceifa, nós sabemos que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Às vezes é lá na igreja, mesmo para o trabalho interno, numa comissão de nomeações, uma igreja às vezes enorme, com centenas e centenas de membros, de pessoas na lista de membros da igreja, e não aparece um para poder cuidar de um setor da igreja. Quem dirá quanto ao trabalho missionário? Então, jejum e oração ao pedir a Deus para que Ele possa enviar mais trabalhadores. E a lista continua, em prol da união entre os membros da igreja. Quantas vezes, igrejas estão em pé de guerra, atrapalhando o desenvolvimento da igreja e atrapalhando, inclusive, os poucos que têm disposição de trabalhar. Às vezes, é preciso parar para jejuar e orar, para poder avançar, em prol da união entre os membros da igreja. Jejum e oração ao buscar purificação do coração, renovação espiritual. Olha aí, quem não precisa disso? De purificação do coração, de renovação espiritual, todos nós precisamos. Então, deveria fazer parte da nossa rotina de disciplina espiritual, jejum e oração, para o nosso crescimento. Vamos lá? Jejum e oração ao buscar vencer tentações espirituais que todos nós temos e enfrentamos com frequência, ao tentar desenvolver gosto por comida simples, o nosso paladar, é contaminado por temperos, e aí não conseguimos muitas vezes gostar de alimentos que são essenciais à nossa saúde. Então, jejum e oração, buscando, Senhor, por favor, muda o meu gosto, desenvolva o meu gosto por comida simples. E o Espírito Santo de Deus vai atuar ali, promovendo mudanças em todas as áreas da nossa vida. Jejum e oração para dominar uma doença. Quantas vezes nós não somos assolados por doenças terríveis? Ou pessoas do nosso rol de conhecidos, de amigos ou familiares, talvez você tenha aí ou esteja vivendo uma experiência semelhante. Jejum e oração para dominar. E é claro que nós vamos com jejum e oração também compreender com mais clareza que Deus é soberano e que Ele tem o controle de todas as coisas e que também Ele vê o fim desde o princípio. Então, Ele vai saber se deve estancar, se deve parar, se deve curar naquele momento, porque Ele sabe todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para nós. Com jejum e oração, nós estaremos também afinados e harmonizados com os propósitos do céu e do nosso Senhor. Veja, o jejum prévio. O que é o jejum prévio? Jesus ele fez um jejum prévio ali no deserto, 40 dias antes de começar o seu ministério. É aquele jejum que vem antes de uma situação extremamente importante. Seja uma viagem, seja um empreendimento, seja uma decisão importante. Então, o jejum prévio, que vai clarear a mente, permitir que Deus dirija sobre alguma situação que virá depois. Nós devemos fazer o jejum prévio antes de tomar grandes decisões ou mesmo antes de seguir adiante em nosso trabalho. Esse é o jejum prévio. Não é o jejum só no momento do desespero, Os discípulos, só para lembrar, eles não conseguiram expulsar o demônio naquela experiência relatada em Mateus capítulo 17. Por quê? Porque não estavam espiritualmente preparados. Será que nós estamos espiritualmente preparados para os desafios que virão ou que se apresentam
diante de nós? Jejum prévio. Às vezes, quando surge uma emergência, aí então nós corremos para fazer jejum e oração. Mas às vezes, para aquela situação, já é tarde demais para começar a jejuar. Por isso, em tempos de paz, é quando nós precisamos praticar e exercitar a disciplina espiritual, buscando a orientação divina. Então, quando chegar a tempestade, se ela chegar, se ela vier, nós já estaremos então preparados com jejum e oração. Se não separarmos tempo para jejuar em busca da bênção e força divinas, é provável que não estejamos preparados para lutar quando Deus mais precisar de nós no campo de batalha. Olha aí, separar tempo para jejuar em busca da bênção, da força divina, o exercício antes da batalha. Oração e jejum devem andar de mãos dadas, não tem um sem o outro. A oração é o meio pelo qual nos apegamos às coisas invisíveis de Deus, ao passo que o jejum significa soltar a mão e lançar fora as coisas visíveis das quais tendemos a depender. Não é soltar a mão de Deus, é soltar a mão daquelas coisas que nós estamos agarrados, com medo de perder, achando que não conseguimos viver sem aquilo. Então a oração é o meio pelo qual nos apegamos às coisas invisíveis de Deus, ao passo que o jejum significa soltar e lançar fora as coisas visíveis das quais nós tendemos a depender. Às vezes nos sentimos seguros com determinadas coisas, quando estaremos seguros única e exclusivamente nas mãos de Deus. O objetivo do verdadeiro jejum deve ser o cumprimento lá de Isaías 58. O jejum verdadeiro, aquele que solta as amarras, né? Está aqui, Isaías 58, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor, que é tão poderosa quanto a sua presença. O verdadeiro jejum não é um serviço meramente formal, não é formalidade. A Bíblia Sagrada descreve o jejum preferido de Deus: que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados ou oprimidos, e despedaces todo o jugo, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita. Esse é o verdadeiro propósito do jejum. Livro desejado de todas as nações, traz um pensamento profundo. Aí se expõe o próprio espírito e caráter da obra de Cristo. Toda a sua vida foi um sacrifício pela salvação do mundo, quer jejuando no deserto da tentação, quer comendo com os publicanos no banquete de Mateus. Jesus estava dando a vida pela redenção dos perdidos. Não em ocasionais lamentações, ociosas lamentações, em simples humilhação do corpo e multidão de sacrifícios, está o verdadeiro espírito de devoção, mas revela-se na entrega do próprio eu em voluntário serviço para Deus e o homem. É aqui que se encontra o verdadeiro propósito. Uma dica especial desse livro que você está vendo aí, Jejum segundo Daniel, um modelo para seu crescimento espiritual. Diz assim: somente quando ouvirmos o chamado do Espírito Santo e permitirmos que ele nos conduza a uma entrega mais profunda, nosso jejum será verdadeiramente eficaz. Somente quando ouvirmos o chamado do Espírito Santo e permitirmos que ele nos conduza a uma entrega profunda, aí sim nós teremos um resultado eficaz. Louve a Deus antes de receber a bênção. É isso. Nós precisamos aprender a louvar mesmo antes de receber a bênção. E não, a nossa bênção
o nosso louvor não deve estar condicionado ao que virá depois, receber ou não receber, porque a bênção sempre virá, nem sempre do jeito que nós queremos, mas virá. Diante de uma seca terrível que durava meses, comprometendo as árvores e todas as plantações, e que apesar das intensas orações dos adultos, tudo parecia piorar, olha só o que aconteceu. Uma história real. Um garotinho adotivo de 8 anos, chamado Daniel, ele fez a seguinte oração em uma reunião de família. Lembre-se que a seca estava assolando aquele lugar e trazendo dificuldades com a água, com a alimentação. A oração desse garotinho numa reunião de família foi assim, ó: obrigado, Deus, por toda a chuva que o Senhor está armazenando no céu para derramar sobre nós. Olha que maravilha! Esse garotinho de 8 anos, ele já não estava chovendo, mas ele já estava agradecendo a chuva que estava armazenada, só esperando o momento para ser derramada. Que maravilha! Os familiares, eles acharam aquela oração engraçadinha a princípio, deram risada, mas eles concordaram e viram a profundidade daquela oração e eles começaram então a louvar a Deus pelo milagre que ainda não haviam visto, mas que já estava ali preparado nos celeiros celestiais. Obrigado, Senhor, pela chuva que já está armazenada no céu para ser derramada. Muito obrigado, Senhor, pela bênção que já está armazenada aí, ó, para cair no momento certo. Que maravilha! Que Deus seja louvado e que nós aprendamos a fazer orações assim. 2 dias depois da oração daquele garotinho, não só veio do nada uma tempestade enorme que despejou mais de 150 milímetros de chuva, mas ela também mudou de direção de maneira inexplicável. Ela se virou e molhou a fazenda daquele garotinho pela 2ª vez. Bênçãos dobradas. Até os vizinhos ficaram fascinados e impressionados ao presenciar aquele milagre. Senhor, muito obrigado pela chuva que já está armazenada aí no céu. E no momento certo a chuva torrencial caiu, passou, deu a volta e ainda molhou pela 2ª vez a fazenda daquele garotinho, da família daquele garotinho. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós precisamos, meus queridos, bater nas janelas do céu com a audácia santa de quem não desiste nunca. Que nós humilhemos o nosso coração perante Deus com jejum e oração. Que nós lutemos até o dia raiar, ousando pedir mais. É assim que deve ser. Louvemos a Deus antes mesmo de receber a bênção que nós desejamos. Se nós permitirmos, nós receberemos mais. Isso é certo e seguro, muito além dos nossos pedidos. E nós vamos testemunhar uma chuva torrencial de bênçãos vindas dos altos céus. Se nós permitirmos, assim será. A palavra de Deus diz que nós não recebemos porque não sabemos pedir. E que não recebemos mais porque pedimos pouco. Assim é. Nós precisamos ter uma ousadia santa, Thaís Silva. Temos que ter uma ousadia santa, Vânia Mesquita. Jejuar previamente. Você está diante de alguma situação que pede um exercício extraordinário? Então faça isso. Jejum e oração. Está diante de uma decisão complicada? Está diante de uma decisão difícil? Jejum e oração. Maria Edinalva está diante de uma escolha importante que precisa ser feita? Jejum e oração.
está enfrentando um desafio gigantesco na família Leontino, jejum e oração. Dificuldades de relacionamentos, jejum e oração. Gil Andrade, Raquel Pinheiro, jejum e oração. Faz parte do exercício da fé. É assim, irmão Francisco, que o Espírito Santo de Deus nos conscientize de que nós precisamos sair do conforto, né? De confiar, de terceirizar. Não. Que nós possamos viver na prática. Jejum e oração. Assim como o Rogério orou agorinha há pouco, dizendo assim: Senhor, nós estamos aqui não porque gostamos de acordar de madrugada. E é verdade. Então, quando estivermos ali jejuando, quem sabe vamos fazer essa oração também: Senhor, nós estamos aqui não porque gostamos, né? E parece que tem uma coisa incrível, né? Parece que os alimentos mais saborosos são preparados no dia que a gente resolve jejuar. Já viu isso? A gente fala: vou jejuar, aí alguém prepara bem aquele prato que a gente, puxa, justo hoje. É assim. Aí a gente vai dizer: Senhor, olha, eu estou aqui, não exatamente porque eu gosto de ficar sem comer, mas é porque eu preciso dessa disciplina espiritual. Eu não sei se eu li certo aqui, mas o Rogério pediu para eu iniciar aqui o meu vídeo. É isso mesmo, Rogério? Fala aí. É sim, não estamos lhe vendo, não. Não estamos o quê? Não estou lhe não vendo. estão me vendo. É. Que maravilha. Ainda bem que estão me ouvindo, né? Maravilha. Então é isso, jejum e oração. Eu fiz o desafio na primeira parte desse tema, né? E quero reforçar o desafio hoje. Pode ser que você não tenha vivido ainda essa experiência de jejum e oração. Faz esse propósito no seu coração. Nós já temos o jejum de quarta-feira, dirigido aqui pelo Wellington, né? Não precisa começar um dia inteiro se não viveu ainda essa experiência. Combina com Deus, fala: Senhor, olha, eu vou fazer na parte da manhã da quarta-feira, ou senão eu vou escolher o próximo sábado agora, para começar a viver essa experiência. Se já faz tempo que você viveu essa experiência, tá aí o desafio. Senhor, muito obrigado por ter me lembrado da importância do jejum. Então, no próximo sábado eu vou fazer isso. Quem sabe na próxima sexta-feira. Se está vivendo um momento de crise grandiosa, uma tempestade aí na vida, puxa, Senhor, vou fazer um jejum. Se tem alguma coisa vindo aí pela frente, grandiosa, Senhor, vou fazer um exercício aqui, um exercício prévio, um jejum prévio. Mas não passe desapercebido esse desafio para você. Que você possa viver essa experiência. E quem sabe em algum momento compartilhar conosco aqui na Sala 57 para incentivar outros também. Eu quero orar por você, mas eu quero perguntar: você está disposto a viver essa experiência? Levanta sua mãozinha aí dizendo: Senhor, muito obrigado por me lembrar da importância do jejum e da oração. Muito obrigado por me lembrar que tem certas castas de demônios que só com jejum e oração, e eu tinha me esquecido disso. Senhor, que seja feita a tua vontade sempre na minha vida. Oremos. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos porque hoje na Sala 57 o Senhor nos lembrou da importância do jejum e da oração, de como e quando é importante viver esse exercício, fazer esse exercício, viver essa experiência. O Senhor conhece profundamente os corações dos adoradores presentes aqui na Sala 57 nesta manhã, seja no Zoom ou seja no YouTube. O Senhor conhece também os desafios grandiosos e gigantescos que estão diante de adoradores aqui da sala e daqueles que entrarão depois. Que a mensagem de hoje possa tocar profundamente o coração e que nós possamos nos programar
Que nós possamos pensar em algum momento em que viveremos essa experiência. Não um jejum simplesmente para não comer, mas um jejum que nos levará a sondar o nosso coração, a pensar naquilo que nós temos vivido. Um jejum que nos leve à mudança de vida, permitindo que o Senhor transforme o nosso coração. Visita, por favor, Senhor, cada adorador nesta manhã. E que cada um possa viver uma experiência íntima com o Senhor. É a nossa oração hoje. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.